Amados, abramos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 37, irmãos. Embora nós não nos deteremos no Gênesis 37, nós vamos pegar mais um ponto aqui do texto, irmãos, nos últimos desenvolvimentos da tratativa desse capítulo, e vamos expandi-lo para uma outra porção. Gênesis 37, versículo 11. Versículo 4 e versículo 11. Diz assim, irmãos: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Também o versículo 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Agora o versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nos abençoa, Senhor, nessa oportunidade que temos mais uma vez, Senhor, de meditarmos na Tua palavra, sendo exposta a nós. Aplica, Senhor, nosso coração pela obra do Teu Espírito Santo. Dar-nos a atenção necessária, Senhor, para retermos em nossa alma as palavras de vida, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Livra-nos de ser um exercício, Senhor, efêmero, meramente mecânico, Senhor. Mas faz com que a nossa alma se recline para Ti e abrace aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela história de José, que nós consideramos nos últimos domingos na exposição de Gênesis 37, na sequência da exposição do livro de Gênesis, nós vimos das graves consequências, irmãos, que problema de relacionamento ou sentimentos e afeições pecaminosos podem levar e podem conduzir a um relacionamento. Nós vimos que, passando pelo ódio, pode avançar para o desprezo, então ir para a indisposição com outra pessoa, culminando na morte, no assassinato, embora no caso de Gênesis 37 não tenha sido consumado, ou no distanciamento, no afastamento permanente um do outro. E como nós, irmãos, podemos lidar com essas questões quando elas surgem em nosso coração? Como é que nós podemos tratar o nosso coração, protegendo-nos para que essa trilha ela não seja trilhada, para que evitemos que esse pecado ou esse tipo de situação se instaure em nossos relacionamentos, irmãos? O que nós devemos fazer para evitar que o pecado se desenvolva em nós, chegando a uma ruptura total de nossos relacionamentos, especialmente quando se trata do relacionamento familiar e na igreja local? O que é que nós devemos fazer, irmãos? É o que nós vamos considerar justamente hoje. Em todas as exposições até aqui, irmãos, nós tratamos, por exemplo, dos alertas da Escritura Sagrada contra o ódio, contra a inveja, algumas questões de relacionamento, e foi dado algumas diretrizes gerais próprias para aqueles tópicos sobre como nós devemos lidar com tais situações em nosso coração. Mas meditando, irmãos, se avançava ou não para o capítulo 38, se faltava tratar alguma coisa ainda no capítulo 37, eu considerei que valeria a pena nós aprofundarmos mais a partir dessa situação que já foi amplamente considerada aqui nos nossos cultos em Gênesis 37, sobre como lidarmos com os nossos relacionamentos, irmãos. E nós faremos isso a partir de hoje. Veremos hoje, primeiramente, um texto de Mateus 5, à noite nós veremos um texto de Mateus 18, e na outra exposição, em outro domingo, nós veremos o texto de Efésios 4, que nos ensina sobre como nós devemos agir em situações de conflito, quer eu sendo o ofendido, quer eu sendo o ofensor. Há direção, há diretrizes da palavra de Deus, irmãos, para as duas situações. A questão aqui, irmãos, quando nós consideramos esse assunto, não é se nós teremos conflitos, não é se teremos, mas quando teremos. Porque, queridos, infelizmente, nesse mundo em queda, nós ferimos e somos feridos.
nós falhamos com pessoas e as pessoas falham conosco. Nós decepcionamos e somos decepcionados. Nós temos as nossas fraquezas, nós somos imperfeitos, nós ficamos aquém do padrão da palavra do Senhor. Então, inevitavelmente, sabe o que é que isso vai gerar? Conflitos. Em algum grau, em alguma ocasião, porque além de tudo isso, tem os interesses do nosso coração que colidem com interesses do coração de outra pessoa. E nós procuramos sempre de forma de justificar e tornar os nossos interesses mais piedosos. O resultado vai ser conflito, irmãos. Você pode se achar o mais santo ou a mais santa, isto é, como aquele que não provoca ofensa a ninguém. Ou até mesmo o mais inofensável ou a mais inofensável, que não se ofende facilmente contra ninguém. Mas uma hora ou outra, você vai ferir e ser ferido. Você vai decepcionar e ser decepcionado. A pergunta é, irmãos, como é que nós vamos lidar? Porque a piedade, irmãos, não está meramente ou simplesmente na ausência desses conflitos. Sim, quanto mais maduro nós vamos nos tornarmos, mais experimentados na caminhada cristã, mais facilmente nós vamos conseguir identificar situações de perigo, de risco e conseguir evitar para não provocar conflitos desnecessários ou pecaminosos. Mas, em absoluto, a piedade não está meramente em evitar, mas em quando surgir, como é que nós vamos lidar, irmãos, com eles, com os conflitos. É nisso que está a prática, a vivência do que o Senhor nos fala em Provérbios 27, 17. O ferro afiando o ferro. Um irmão afiando outro irmão. E toda a nossa caminhada, irmãos, vai ser em nós nos amolarmos uns aos outros. E há vários tipos de amolamento, amolação. Há vários tipos de você poder trabalhar na vida um do outro. E um deles, por mais que dolorosos, por mais que não desejáveis, infelizmente é o conflito. Como nós podemos lidar com isso, irmãos? Eu quero, antes de avançar para o texto de Mateus 5, que vai nos trazer a primeira orientação geral sobre isso, eu quero lembrar de um ponto que estava aqui por trás no texto o tempo todo, que foi mencionado sobre o ódio, sobre a inveja, e em todo momento foi falado um pecado que estava por trás o tempo todo e que é a causa raiz de todos os nossos conflitos. Pela narrativa de Gênesis 37, irmãos, nós vimos qual é a maior dificuldade na lida em nossos relacionamentos. Depois da ignorância acerca do que a palavra de Deus está mandando, porque sim, isso promove ainda mais dificuldade, irmãos, quando não se sabe o que Deus quer que se faça. Mas o outro está, irmãos, o problema maior está justamente no orgulho. O orgulho é a maior dificuldade em nossos relacionamentos, irmãos. Como uma pessoa que se relaciona, eu posso dizer para vocês, é exatamente isso. Como alguém que serve os irmãos em inúmeros conflitos de relacionamento, ano após ano, é justamente isso. Mas mais do que a experiência alheia, a palavra de Deus, irmãos, nos diz que é justamente isto. O orgulho é a maior dificuldade, irmãos. É o orgulho de não querer buscar alguém para restaurar um relacionamento. É o orgulho de não querer reconhecer algum erro ou imperfeição, porque na sua perspectiva você quer manter a visão de que você é muito bom. É o orgulho de não querer se humilhar para fazer a vontade de Deus. É o orgulho de não querer reconhecer que o outro é superior em algum aspecto naquela situação. É o orgulho de não querer ser repreendido por alguém que você acha que é inferior em algum nível, em dons, na posição, na coerência de vida, no momento que está da vida. É o orgulho do compromisso com o pecado. E eu não querer que meu pecado seja tocado por ninguém. É o orgulho de viver a vida sem autoexame. É o orgulho de se achar maior e intocado pelos outros. E inúmeros outros orgulhos poderiam ser elencados, irmãos. Aqui está apenas alguns exemplos de como o orgulho trabalha em nosso coração para os atritos e conflitos do nosso relacionamento. Para os conflitos
e os afastamentos mútuos. Foi o orgulho, irmãos, que alimentou todo o ódio dos irmãos de José contra José. O orgulho deles não quererem considerar que Deus estava colocando José em uma posição superior, ou que havia em José algo que trazia no seu pai uma disposição de afeto maior e não neles. O orgulho de ver José com dons. Inúmeros tipos de orgulho nós vimos aqui, irmãos. Da mesma forma, querido, é o orgulho que alimenta todo o conflito e escaladas de conflito em nossos relacionamentos. Pare para pensar em todos os conflitos que você já lidou, já precisou tratar, já precisou lidar. E veja, se não estava lá, em algum grau, o orgulho trabalhando. A soberba, irmãos, e o orgulho, Provérbios 16, 18 nos diz, precede a ruína. E não é diferente com relação a relacionamentos, irmãos. Onde houver o orgulho reinando em nossos relacionamentos, vai haver como passo seguinte a ruína. A ruína. E se há ruína, é por causa de uma coisa: o orgulho venceu. O pecado prevaleceu em nosso meio. Se há ruína de relacionamentos, saiba-se de uma coisa: o pecado venceu. Porque essa é a única explicação, irmãos. A questão é: o quão cheio de orgulho está o nosso coração, irmãos? Eu não estou perguntando, mais uma vez, eu sempre lembro isso à igreja, eu não estou perguntando se eu ou você somos ou não orgulhosos, porque isso é um pressuposto. A nossa alma tem como fonte de todos os nossos pecados contra Deus o orgulho. Corretamente foi dito por um literato cristão: debaixo das asas do orgulho são chocados todos os pecados. A questão não é essa. A questão é o quanto comprometido estamos com ele. O quão dispostos, irmãos, estamos em arruinar os nossos relacionamentos por causa do nosso orgulho. Eu estou disposto a ver relacionamentos minguarem, aí eu poder me levantar contra o orgulho. O Senhor é muito claro, irmãos, que o Senhor, ele resiste aos soberbos. Ele também resiste aos soberbos nos relacionamentos. Isso será para a nossa ruína, irmãos. Se você não considerou a gravidade disso, eu peço que você preste atenção na consideração do que está por trás de tudo isso, querido. Além de você pecar contra o Senhor, o que já seria a pior coisa, para nós, o povo de Deus, deveria ser a pior coisa do mundo. Não bastava nenhum outro argumento. É pecado contra a majestade excelsa do nosso Senhor. Basta para eu poder me levantar contra o meu pecado. Mas se não bastasse isso, querido, além disso, ao não lidarmos com os nossos relacionamentos de forma humilde, segundo a palavra, que é o que nós queremos orientar a igreja agora, nós estamos dando espaço para a atuação de Satanás em nosso meio e para a blasfêmia do nome de Cristo. Quando nós não lidamos, irmãos, com nossos relacionamentos da forma como a palavra de Deus está mandando, inequivocamente, nós damos espaço para Satanás atuar em nosso meio e ocasião para que o nome do nosso Senhor seja blasfemado, querido. Se no caso, por exemplo, de um casal, no casamento, nós daremos ocasião para a blasfêmia do nome de Cristo. Porque o casamento cristão vai ser envergonhado diante dos homens ímpios. Se no caso, por exemplo, de uma irmandade de sangue ou em Cristo, que vai conduzir à divisão no meio de uma família, quando cristã, ou no meio de uma igreja, nós estamos destruindo a comunidade. Por trás de cada igreja que passou por alguma divisão, meu irmão, tem orgulho por trás. Às vezes, mesmo que tenha um lado certo e um lado errado, mesmo que tenha alguém defendendo a coisa certa e outro defendendo a coisa errada, há orgulho no meio, querido. E até que ponto a gente vai conduzir dessa forma? O fato em si já não glorifica o Senhor, irmãos. Mas o que é que você acha que vão falar do Evangelho? Quando no nosso casamento
que é o relacionamento mais próximo entre seres humanos, ou na nossa família, que envolve filhos e pais, ou quando na igreja houver orgulho que se prevaleça e traga ruína de relacionamentos. Eu pergunto, meu irmão, o que é que você acha que vão falar do evangelho que nós cremos? Poderão dizer: olha como esse evangelho deles não foi suficiente para lidar com a diferença entre eles. Poderão dizer que esse evangelho não foi suficiente para nos fazer perdoar uns aos outros ou nos humilharmos. Thomas Watson, certa vez falando sobre a maneira como muitos crentes lidam com a morte, ele citou um islâmico, um muçulmano, dizendo: os muçulmanos costumam dizer que nós cristãos não achamos que o céu ou que a glória é tão boa assim, tão deliciosa assim, porque quando nós nos deparamos com a possibilidade de estarmos na glória, nós nos apavoramos e não queremos aquilo. Nós podemos aplicar da mesma forma, irmãos, que os ímpios podem dizer muitas vezes sobre a igreja, que esse evangelho que nós dizemos crer, que é poderoso para vencer o pecado, que é poderoso para conduzir-nos em santidade, porque é a obra de Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, eles podem dizer, ao ver a ruína em nossos relacionamentos, eles não creem que é tão poderoso assim. Eles não creem nesse evangelho que eles estão pregando. Porque se esse evangelho tem a ver com um Deus excelso que se humilhou, eles não conseguem nem se humilhar uns com os outros. Esse evangelho não consegue nem estabelecer uma paz. Eles dizem que esse evangelho diz que Deus veio estabelecer a paz com os homens. Mas eles não conseguem ter paz uns com os outros. Se nós, irmãos, não trabalharmos para que os nossos relacionamentos sejam lidados e tratados como a Bíblia manda, e em especial lutando contra o orgulho, irmãos, nós teremos ocasião para a blasfêmia do nome do Senhor e ocasião para Satanás. Os ímpios e aqueles crentes libertinos que querem só apontar o dedo quando uma igreja mais madura, cuja simples existência lhes confronta ao seu desvio, eles rapidamente apontarão o dedo no desprezo. Rapidamente apontarão o dedo em desprezo. Não só meramente contra nós, não é uma questão pessoal meramente, é contra Cristo e essa doutrina. Rapidamente fala assim: tá vendo? Esse povo tão cheio de cri-cri, de uma moral, de fazer a coisa certa. Não é nada. Nem em relacionamentos eles conseguem lidar. Isso é falso. Mas um coração orgulhoso, querido, ele só se importa consigo mesmo, não é isso? Ele não se importa com a glória do nosso Senhor. O nosso maior temor, irmãos, na lida dos nossos relacionamentos, não deveria ser simplesmente se eu estou certo, se eu vou ganhar ou o que for. Mas deveria ser como Cristo vai ser glorificado na tratativa disso aqui. Ele tem que ser glorificado não somente no resultado, mas no processo, fazendo o que ele está mandando. E é o que nós vamos considerar agora, irmãos. Na primeira ocasião, quando eu sou o ofensor. Nesse caso, na narrativa, os irmãos de José eram o ofensor. Eram eles que estavam se opondo a José e ficando e gerando ocasiões contra ele. Abram comigo, por favor, Mateus 5, irmãos, que é o texto que nós vamos considerar para esse ponto. Mateus 5, um trecho do Sermão da Montanha, no qual o Senhor aplica o sexto mandamento. Mateus 5, versículo 21 ao 26. Assim o Senhor nos diz, irmãos: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo.
Qualquer que disser a seu irmão, racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O Senhor tratando justamente isso aqui, irmãos, dos relacionamentos, ele introduz o ensino sobre como nós devemos lidar com os nossos relacionamentos, aplicando ou no contexto da tratativa do 6º mandamento. O não assassinarás. A conclusão aqui é óbvia, irmãos. A ira, o rancor, a indiferença, a maledicência, como a Escritura nos ensina em outros textos, são a quebra do 6º mandamento. Se, irmãos, eu posso, se eu já nutro estas coisas em meu coração, eu já sou condenável como um assassino. Mas ainda isso pode chegar ao ponto do assassinato consumado. Esse é o padrão da lei do Senhor, irmãos. Mas em contraste, queridos, a busca por resolver conflitos ou ofensas é a obediência ao 6º mandamento. Quando você procura tratar as situações de forma bíblica, você está obedecendo ao 6º mandamento. Você está preservando vidas. Você está preservando relacionamentos. Você está preservando o bom nome. Podemos, irmãos, nos vangloriar de nunca termos matado alguém no sentido de derramar um sangue. Mas, queridos, diante da lei do Senhor, se nós lidamos com nossos relacionamentos de uma forma não bíblica, nós estamos caminhando nas trilhas de um assassino, de um assassinato. Ainda que nós aprendemos também, irmãos, que o contexto que o Senhor apresenta isso aqui, não só nos mostrando a relação que há do 6º mandamento com os relacionamentos, e que eu não posso ficar tranquilo em sustentar um conflito por orgulho, porque eu estou cometendo a quebra não só do 1º mandamento pelo orgulho, mas do 6º, mas também ele nos coloca, irmãos, essa situação em um contexto de culto. É impressionante, irmãos, porque o Senhor poderia falar qualquer coisa aqui. Se você estiver trabalhando e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa o teu trabalho e vai resolver com ele. Se você estiver numa praia, desfrutando o mar, o horizonte, a brisa, deixa o teu lazer e vai resolver com ele. Ele poderia falar qualquer coisa, mas sabe o que ele coloca aqui, querido? Um contexto de culto. Um contexto de oferta, que é a linguagem e a estrutura própria do culto da antiga aliança. O Senhor quer nos dizer, irmãos, isto, que os nossos relacionamentos eles não estão desvencilhados do nosso culto ao Senhor. Não tem como você separar a primeira tábua da lei da segunda tábua da lei. Ela é uma só lei. Os meus relacionamentos afetarão o meu culto e a minha adoração prestada a Deus. Você quer ver o quão grave é isso? Venha comigo, por favor, para Malaquias. 3 textos, dentre outros, nos ensinam, irmãos, isso com clareza. Malaquias 2, por favor. Veja, por favor, o versículo 13 até o 16. O contexto de Malaquias, irmãos, o Senhor estava desprezando o culto do povo de Israel. Por algumas razões. A mais básica, porque o povo de Israel, pós-exílio, não estava adorando a Deus segundo o princípio regulador próprio da antiga aliança. Eles estavam adorando a Deus da cabeça deles. O que eles queriam fazer, eles faziam. E o Senhor disse, eu odeio o culto de vocês. Fechem as portas. Bora, sai daí. Se você não quer fazer como eu estou mandando, nem venha. Só que tem outros elementos que o Senhor vai colocando que o leva a desprezar o seu culto. E esse aqui é um deles.
ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis cinicamente: por quê? Aí o Senhor responde: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus, porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, isto é, o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Porquanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que a situação e a condução do nosso casamento afeta o culto a Ele. Ele está dizendo: eu não recebo o vosso culto, a sua oferta, se dirigindo aqui especialmente aos homens, porque vocês são desleais à sua esposa. E vocês lançam ela em divórcio. Relacionamento um com o outro, afetando o culto ao nosso Deus, a aceitação do culto. Mas não apenas isso. Vem comigo para 1 João, capítulo 4. Mais uma relação é estabelecida entre a primeira tábua e a segunda tábua, entre os nossos relacionamentos uns com os outros e o relacionamento com Deus. João, ele enfaticamente confronta dizendo, 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ainda, 1 Pedro, curiosamente, também tratando do relacionamento mais próximo entre seres humanos, que é o casamento. Olha o que o Senhor diz em 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro 7, 3, 7. 1 Pedro 3,7. Depois de orientar os maridos sobre uma postura adequada com a sua esposa, ele diz: vós, igualmente, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Aí, presta atenção. Para quê? Por que o marido tem de tratar a esposa com ela, coabitar, isto é, viver a vida comum, tratá-la como uma parte mais frágil, tratá-la como co-herdeira da graça? Aí Pedro diz, para que não sejam impedidas as vossas orações. Há pelo menos duas aplicações, irmão, desse impedimento às orações. A perturbação de relacionamentos, especialmente marido com mulher, pode gerar uma inconstância na devoção. Mas há uma outra coisa à luz do todo da Escritura Sagrada. O Senhor simplesmente não acolherá as orações dos homens, maridos, que não tratam a sua esposa com dignidade. Relacionamentos entre homens, seres humanos, afetando o relacionamento com Deus. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. É o mesmo padrão. O Senhor está nos mostrando, meu povo, não há separação de uma vida integralmente coerente. Ou nós lidamos, irmãos, com nossos relacionamentos da forma que agrada ao Senhor, ou nós não vamos glorificar o Senhor dos dois sentidos. Por não obedecer o que Ele está mandando, mas também pelas consequências que isso traz no nosso relacionamento com Ele. Se você tem esse pensamento, eu sou o bichão e não devo satisfação a ninguém, saiba que isso vai conduzir você à ruína. Se você não se importa, você deveria se importar mais com a relação entre seus relacionamentos com as pessoas, pois eles afetam a sua relação com Deus. Mas nós aprendemos aqui ainda outra coisa, irmãos. O texto destaca, queridos, aqui,
que o cuidado que nós devemos ter, em especial, são com os nossos irmãos. Quanto aos demais homens, irmãos, as Escrituras sempre nos trazem orientações gerais. Elas sempre dizem, por exemplo, Romanos 12, 18, Hebreus 12, 14, 13, 14, na verdade, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O ímpeto do cristão é ser um pacificador, é não procurar o conflito pelo conflito, é não querer meramente armar um barraco, é ter paz com todos. Você tem que ter essa disposição com os ímpios, com todo mundo. Mas, quando se trata da irmandade em Cristo, de irmãos em Cristo, sob a mesma lei, sob o mesmo evangelho, sob o mesmo rei, as orientações são muito mais específicas. A Escritura nos diz que nós devemos dar passos mais intencionais, nos desgastarmos mais do que por uma paz meramente geral ou de convivência. Eu preciso me dedicar e trabalhar pelo afeto. Ora, irmãos, há inúmeras orientações. Venha, por favor, comigo para Filipenses 1:8. Eu vou ler apenas este. Há inúmeros. Tem também 1 Pedro 3:8, Colossenses 3:2. Mas vem para Filipenses 1:8. Olha o que Paulo diz. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ainda em Filipenses 2:1, porquanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. O que é que nós devemos buscar uns pelos outros, irmãos? Basta, queridos, de igrejas que lidam com relacionamento de forma superficial. Oi, oi, tchau, tchau. Apenas como fosse um clube social. Pô, tudo bem, beleza, legal, tal. Não é isso que o povo de Deus lida com relacionamento. A igreja local é a expressão da igreja para um crente. E nós devemos trabalhar, irmãos, para entranháveis afetos. Não é por mera paz geral. Não é por mera convivência. Nós não viveremos, irmãos, estes mandamentos se nós não nos desgastarmos. É muito fácil viver a vida distante. Qualquer eremita faz. Difícil é viver a piedade se envolvendo e se expondo. É muito fácil ficar um hiato longe um do outro. O meu mundinho, o seu mundinho. Mas nós somos chamados a nos desgastarmos pelos nossos irmãos. E tanto mais nós convivemos, sabe o que é que vai acontecer, meu querido? Mais conflitos nós teremos. E por ser irmãos, a Escritura pressupõe, nós devemos nos dedicar um ao outro. Quando for irmão em Cristo, meu querido, não basta uma paz genérica geral. Trabalhe para uma restauração e uma comunhão. A quarta coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que o texto pressupõe, veja bem, que há algo certo que você tem certeza que você fez errado. Há alguma coisa que certamente você sabe que você fez errado. Algo que já foi provado que é pecado. Porque o Senhor fala que se tu trouxeres a tua oferta e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, então o pressuposto aqui é como se já houvesse algo clarificado. Alguém tem alguma coisa contra ti, você pecou contra alguém, você é o ofensor. E essa linguagem aqui, irmãos, é quando alguém peca contra outro, ele é o ofensor. Então, nesse caso, você tem de chegar já pedindo perdão e buscando reparação, não há dúvidas. Mas, comumente, irmãos, acontece um outro tipo de situação parecida com essa, que na verdade está associada a esse aqui, e que precisa de um passo além. Você simplesmente percebe que um irmão está... talvez tal irmão esteja chateado comigo. Eu não sei pelo quê, mas talvez ele tenha alguma coisa contra mim. E aí, nesse contexto também, irmãos, a aplicação é a mesma. Quando não há certeza, ou até quando talvez nem haja de fato algum pecado, mas apenas eu senti, eu percebi, teve a aparência, a sensação de que tal irmão tinha alguma coisa contra mim. Mesmo assim, você que percebe ou sabe que tal pessoa sustenta algo contra você, você deve ir até aquela pessoa. Você está
potencialmente na posição de um ofensor. E aqui, querido, se você está nessa posição, a Escritura nos orienta, irmãos, que quando nós estivermos nessa posição, nós devemos ir com um desejo sincero de ouvir o irmão e admitir o que deve ser admitido. Ou esclarecer com a máxima diligência, sem desdém, alguma má interpretação ou ausência de informação. Porque o que é a realidade ali do nosso relacionamento, irmãos? Alguém fica chateado, vamos imaginar que é uma situação bem básica. Quase nunca acontece isso, né? Passei por fulano nem olhou para mim, nem disse oi. Pronto, fulano é soberbo, fulano só tem nariz levantado, fulano... E aí eu já começo a imaginar trocentas milhões de coisas que fulano fez e eu estou doído. Porque fulano passou por mim e não olhou para mim, não falou oi. E aí então eu decido guardar aquilo lá e fico de cara fechada. E aí o fulano que passou por mim e não olhou, percebeu que eu estou de cara fechada para ele. Aí o fulano, o que eu fiz? Aí o texto diz o quê? Se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, eu estou achando que fulano tem alguma coisa contra mim. Eu vou sentar para saber. Meu irmão, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Você é soberbo, você não olhou para mim, você não fala comigo. Blá, blá. Ei, calma, quando foi isso? E aí você... É o esforço de tentar enxergar a verdade. Se esse que se coloca como ofendido for orgulhoso também, ele não quer nem saber do que pode ter acontecido de fato. Ele quer só que a sua interpretação estabeleça. E isso é um outro orgulho, meu querido. Na lida com o relacionamento, você também que está ofendido tem que considerar que você pode ter entendido errado. E aí, de fato, fulano pode não ter olhado por você porque fulano é soberbo. E o Senhor está usando você para confrontá-lo. E aí você confronta ele e aí ele vai falar assim, meu irmão, me perdoa, de fato, eu sou soberbo, eu acho que eu estava com um desprezo no meu coração pela sua pessoa, então, aí pronto, aí se reconcilia. Mas não, meu irmão, me perdoe. Naquele momento, daquele dia que você diz, eu estava com uma preocupação, lutando com ansiedade no meu coração, eu estava aéreo pensando em Marte. E passei por você e não te vi. Você percebe? Aí, muitas vezes relacionamentos são desgastados por bobagem. Porque eu não sento para tratar. Se você é aquele que sente que alguém tem uma ofensa contra você, vá com um desejo sincero de admitir ou de esclarecer sem desdém, sem desprezo por aquela pessoa. Mesmo que seja a interpretação mais louca. Você pode pensar assim, meu, que loucura tem na cabeça da pessoa. Mesmo assim, vá para que você possa caminhar em piedade. Agora, você que se ofendeu deve estar disposto a crer. Nós vamos ver isso em outra exposição, irmãos. Em outra exposição sobre o pressuposto da verdade em nossos relacionamentos. O seu compromisso não pode ser em manter a mágoa e a chateação, em se fechar em um mundo de autojustiça e vitimismo. O seu esforço também deve ser restaurar aquele relacionamento. Porque você pode fazer isso. Você pode se sentir ter construído toda uma estrutura de raciocínio com relação a um fato. E aí o fato é esclarecido, é provado, mas você se fecha na sua interpretação porque você passou a ter prazer naquilo. Isso existe. O prazer no orgulho, o prazer em estar certo, pelo menos no seu mundo. Mas não queremos apenas, irmãos, parecer estarmos certos. Nós queremos o certo. Queremos a verdade, irmãos. Queridos, o Evangelho é tão poderoso e o que Cristo fez é tão glorioso que ele afeta as coisas mais básicas da nossa existência, especialmente as mais básicas. Não adianta nós sabermos elocubrar sobre as coisas mais magníficas da Escritura Sagrada, sobre as doutrinas mais potentosas. Temos toda uma coerência doutrinária, se nas coisas mais básicas que são relacionamento, nós não conseguimos lidar de forma santa. Sem humildade, irmãos, toda a glória é manchada como nada. A glória de uma experiência de vida cristã, a glória de um conhecimento.
Se nós somos excelência em muitas coisas, mas fraquejamos no básico, isso é vergonha para o Evangelho. Antes, é vergonha para nós diante do Senhor. Se nós cremos no Evangelho nosso Senhor, irmãos, nós devemos estar dispostos a ver o poder dele operando nos nossos relacionamentos. Ver orgulho sendo quebrado. Relacionamentos preciosos sendo restaurados. Para que Cristo seja glorificado. Para que possamos viver o Evangelho. Sabe quando é que você vai ver se você crê no Evangelho ou não? Quando você é ofendido por alguém, alguém vier a você e lhe pedir perdão, você perdoar. É que vai ficar claro o quanto nós cremos no Evangelho, irmãos. Mas você que não crê no Senhor, você pode pensar que tudo isso é besteira, é baboseira. Isso é bobagem, porque é melhor ser assim mesmo. Ó, não deu certo, se aparta, vai para lá, tu vai para cá, e tá bom, é isso mesmo, acabou. É próprio de você que pensa assim, que não crê no Evangelho. Porque Paulo diz que a marca dos ímpios é eles odeiam e são odiados. Odeiam-se mutuamente. Então, esse é o caminho que você tem. E se essa é a trilha que você vai querer trilhar, saiba que você vai tê-la por toda a eternidade. Vai ser uma eternidade de ódio no inferno. Você odiando Satanás e os demônios odiando você, você odiando todos os outros condenados, vai ser isso que você quer. Agora, se você percebe que há uma desgraça nisso, você hoje é alertado que no Evangelho há um caminho melhor para os seus relacionamentos. Há um caminho melhor para a glória daquele que criou os homens e para o bem da tua alma. Abrace o Senhor Jesus e regule os seus relacionamentos segundo a palavra dele. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, por nos ensinar estas verdades preciosas, Senhor. Nas coisas mais básicas, o Senhor nos ensina para que teu nome seja glorificado em nossa vida, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que tratamos os nossos relacionamentos de forma não bíblica. Que sendo o ofendido, Senhor, nos valemos de raciocínios tolos e efêmeros, infantis e imaturos e não procuramos aquele que nos ofendeu, aqueles a quem nós ofendemos, Senhor, quando nós somos os ofensores, ou que aparentam terem sido ofendidos, Senhor, por nós. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a viver os nossos relacionamentos segundo o teu evangelho, para que teu nome seja glorificado e teu evangelho não seja blasfemado, Senhor, em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.